Eu nunca te vi como mãe. Tenho vergonha de você, sua velha ridícula. Essas foram as palavras que minha própria filha gritou na minha cara no meio de um restaurante lotado durante o jantar de aniversário dela. Palavras que ecoaram por entre as mesas elegantes e que jamais imaginei ouvir de alguém que carreguei no ventre por 9 meses e criei sozinha por 36 anos. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Marisa Tavares, tenho 63 anos, e aquela noite de sábado em julho de 2024 começou com tantas expectativas positivas. Débora, minha única filha, havia me ligado pessoalmente na terça-feira anterior para convidar para seu aniversário de 36 anos. Mãe, vai ser no L'Étoile, aquele restaurante francês incrível no Jardim Paulista. Quero você lá. É importante para mim. Ela disse com aquela voz doce que raramente usava comigo nos últimos anos. Fiquei genuinamente emocionada com o convite. Nos últimos 2 anos, minha relação com Débora havia esfriado consideravelmente. Ela raramente me ligava. Minhas visitas aos netos eram sempre apressadas, e eu sentia que minha presença incomodava mais do que agradava. Mas aquele convite me deu esperança de que talvez estivéssemos voltando a nos aproximar. Preparei-me com todo carinho para aquela noite. Fui ao salão fazer cabelo e unhas. Comprei um vestido azul marinho elegante, mas discreto. Não queria chamar atenção demais, apenas estar apresentável para o aniversário da minha filha. Escolhi um colar de pérolas que havia sido da minha mãe, um toque de classe e memória afetiva. Cheguei ao L'Étoile pontualmente às 20h, conforme Débora havia pedido. O restaurante era realmente impressionante. Lustres de cristal, mesas com toalhas de linho impecáveis, um pianista tocando suavemente ao fundo. Identifiquei rapidamente a mesa reservada. Havia pelo menos 25 pessoas, amigos e colegas de trabalho de Débora e do meu genro Rodrigo. Quando me aproximei, Débora estava de costas conversando animadamente com um grupo de amigas, todas segurando taças de champanhe. Ela usava um vestido vermelho caríssimo que eu mesma havia pago no mês anterior, quando ela me ligou dizendo que precisava de algo especial, mas estava sem grana no momento. Eram 3. R$ 500 que saíram da minha aposentadoria sem pestanejar. Porque uma mãe faz isso pela filha, não é mesmo? Débora, querida, feliz aniversário, disse, me aproximando com um sorriso e estendendo o presente embrulhado com capricho. Um par de brincos de ouro branco que custaram quase 2 meses da minha aposentadoria, mas que eu sabia que ela adoraria. Ela se virou e percebi imediatamente pelo olhar levemente desfocado e bochechas coradas que já havia bebido bastante. Ah, mãe, você veio, disse com um tom que não consegui decifrar se era alegria ou resignação. Pessoal, essa é minha mãe, Marisa. Cumprimentei educadamente todos ao redor, notando alguns olhares curiosos e outros simpáticos. Rodrigo, meu genro, acenou de longe, mas não se aproximou. Sentei-me numa cadeira que parecia estar estrategicamente posicionada na ponta da mesa, meio afastada do centro onde Débora comandava as atenções. O jantar transcorreu razoavelmente bem nas primeiras horas. Pedi um risoto de fungo. Participei educadamente das conversas quando alguém me incluía. E observei minha filha rir alto, beber champanhe sem parar e ser o centro das atenções que sempre desejou ser. Ela estava feliz, e isso me bastava. Ou pelo menos era o que eu tentava me convencer. Foi durante a sobremesa que tudo desmoronou. O garçom trouxe um bolo elegante de 3 andares com velas cintilantes, e todos começaram a cantar parabéns. Débora soprou as velas sob aplausos entusiasmados, e então Rodrigo pegou uma taça e uma colher, batendo para pedir atenção para um brinde. Quero fazer um brinde à mulher mais incrível que conheço, que construiu uma carreira brilhante, que é uma mãe maravilhosa para nossos filhos, e que está cada dia mais linda, Rodrigo disse, levantando a taça. Todos brindaram animadamente. Foi quando Débora, claramente alterada pelo excesso de álcool, pegou sua própria taça cambaleante e decidiu fazer seu próprio discurso. Eu também quero falar uma coisa, ela disse alto, fazendo todos silenciarem e voltarem a atenção para ela. Vocês sabem o que é engraçado? Ela começou,
com aquela voz arrastada de quem bebeu demais. É que todo mundo acha que eu tenho uma relação maravilhosa com minha mãe. Mas sabe o que é a verdade? Senti meu coração apertar. Algo no tom dela me alertou que o que viria a seguir não seria bom. A verdade é que eu nunca te vi como mãe, ela gritou de repente, virando-se para mim com os olhos vermelhos e a expressão deformada pela raiva alcoolizada. Você sempre foi só uma obrigação, uma presença que eu tolero, porque é politicamente correto ter a mãe por perto. O restaurante inteiro pareceu congelar. As conversas nas outras mesas cessaram. O pianista parou de tocar. 25 pares de olhos se voltaram para nós, alguns chocados, outros constrangidos, outros claramente desconfortáveis. Débora, para com isso. Rodrigo tentou intervir, mas ela o afastou com um gesto brusco. Não, Rodrigo. Alguém tinha que falar. Eu tenho vergonha de você. Ela gritou, apontando o dedo para mim com a mão tremendo. Você é uma velha ridícula que fica se humilhando, sempre disponível, sempre querendo agradar, sempre dando dinheiro para tudo. Você é patética. Cada palavra era como uma facada no meu peito. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusei a chorar ali, na frente daquelas pessoas, na frente da minha filha que acabara de me destruir publicamente. Com a dignidade que me restava, levantei-me da cadeira. Minhas pernas tremiam, mas mantive a postura ereta. Peguei minha bolsa, olhei uma última vez para Débora, que agora parecia levemente confusa pela própria explosão, e caminhei em direção à saída do restaurante. Ouvi murmúrios constrangidos atrás de mim, alguém tentando acalmar Débora, mas não olhei para trás. Mantive minha cabeça erguida enquanto atravessava o salão elegante, passava pelo pianista que discretamente voltara a tocar e saía pela porta de vidro para a noite fria de São Paulo. Foi só quando entrei no meu carro, fechei a porta e liguei o motor que permiti que as lágrimas finalmente caíssem. Mas junto com a dor, algo novo estava nascendo dentro de mim. Uma determinação férrea de que nunca mais seria humilhada assim. Naquela noite, dirigi para casa com o coração partido, mas com a mente cada vez mais clara sobre o que precisava fazer. As palavras de Débora haviam revelado uma verdade cruel que eu me recusava a enxergar. Eu não era amada, era tolerada. Não era valorizada, era explorada. E isso estava prestes a mudar drasticamente. A noite foi longa e insone. Fiquei deitada na minha cama, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquela humilhação pública. As palavras de Débora ecoavam na minha mente como um disco arranhado. Eu nunca te vi como mãe. Tenho vergonha de você. Você é patética. Às 5 da manhã de domingo, desisti de tentar dormir. Fui para a cozinha, preparei um café forte e sentei-me à mesa com meu notebook. Abri minha pasta de documentos financeiros e comecei a fazer algo que nunca havia feito antes: calcular exatamente quanto dinheiro eu havia dado para Débora nos últimos anos. Os números me chocaram. Desde 2018, quando Rodrigo perdeu o emprego e eles passaram por dificuldades, eu depositava religiosamente R$10.000 por mês na conta da minha filha. R$120.000 por ano. Em 6 anos, R$720.000. Isso sem contar o apartamento no Jardim Paulista, cujo aluguel de R$8.000 eu pagava há 4 anos, mais R$384.000. O carro que estava no meu nome, mas que Débora usava como se fosse dela, R$95.000 à vista quando comprei em 2020. Mais de 1,2 milhão de reais. Eu havia dado mais de R$1 milhão para uma filha que tinha vergonha de mim. As lágrimas voltaram a cair, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de dor pura, eram lágrimas de raiva, de indignação, de uma clareza brutal que me acordou para uma realidade que eu me recusava a enxergar. Eu não era uma mãe generosa ajudando uma filha em dificuldades. Eu era uma tola sendo explorada por alguém que me desprezava. Às 7 da manhã em ponto, peguei meu celular e liguei para o Dr. Augusto Ferreira. Augusto era meu advogado há mais de 20 anos, desde os tempos em que eu ainda tinha minha pequena empresa de consultoria contábil. Ele cuidou da venda do meu negócio quando me aposentei, organizou meus investimentos e redigiu meu testamento 5 anos atrás.
Marisa, tudo bem? É domingo de manhã. A voz sonolenta de Augusto atendeu no terceiro toque. Augusto, desculpe ligar tão cedo, mas preciso marcar uma reunião urgente. Pode ser hoje? Houve uma pausa. Augusto me conhecia bem o suficiente para perceber que algo sério havia acontecido. Claro. Pode ser às 10 horas no meu escritório? Moro perto. Posso abrir só para você. Perfeito. Obrigada, Augusto. Às 10 horas em ponto, eu estava sentada na confortável poltrona de couro do escritório de Augusto, em Moema. Ele me serviu um café e sentou-se atrás de sua mesa repleta de códigos jurídicos e pastas organizadas. Então, Marisa, o que aconteceu? Respirei fundo e contei tudo. A humilhação no restaurante, as palavras cruéis de Débora, a descoberta dos valores astronômicos que eu havia doado ao longo dos anos. Augusto me ouviu em silêncio, apenas fazendo anotações ocasionais em seu bloco amarelo. Quando terminei, ele suspirou pesadamente. Marisa, sinto muito que você tenha passado por isso. Nenhuma mãe merece ser tratada assim, especialmente em público. Augusto, quero mudar meu testamento. Hoje, agora. Ele ajustou os óculos e me olhou com aquela expressão paternal que sempre usava quando achava que eu estava agindo por impulso. Marisa, entendo sua dor e sua raiva. Qualquer pessoa no seu lugar estaria furiosa. Mas decisões permanentes não devem ser tomadas em momentos de grande emoção. Que tal esperarmos alguns dias para... Não, cortei firmemente. Não são alguns dias. São anos, Augusto. Anos de desrespeito que eu fingi não ver. Anos de ser tratada como caixa eletrônico. Ontem foi apenas a gota d'água que me fez enxergar a verdade. Com as mãos tremendo levemente, não de incerteza, mas de uma mistura de dor e determinação, expliquei exatamente o que queria. Quero remover Débora completamente do meu testamento. Quero cancelar todas as procurações que dei a ela. Quero me remover como beneficiária de qualquer coisa que tenha o nome dela. E quero alterar minha apólice de seguro de vida. Augusto pegou uma caneta e começou a anotar, mas parou e me olhou seriamente. Marisa, você tem certeza absoluta? Um testamento pode ser mudado de novo, mas as consequências emocionais e familiares de uma decisão dessas são significativas. Augusto, minha filha gritou na minha cara na frente de 25 pessoas que têm vergonha de mim, que eu sou patética, que ela nunca me viu como mãe. Isso não foi dito em privado num momento de raiva. Foi dito publicamente, deliberadamente para me humilhar. Que consequências familiares posso temer se já não tenho mais família? O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto finalmente assentiu e abriu seu laptop. Está bem, vamos fazer isso do jeito certo. Primeiro, seu testamento atual deixa 80% dos seus bens para Débora e 20% para instituições de caridade. Como você quer redistribuir? Quero deixar 70% para instituições de caridade, orfanatos, asilos, abrigos de mulheres, lugares que cuidam de pessoas que realmente precisam. Os 30% restantes quero dividir entre meus netos, Júlia e Pedro, em um fundo que só poderá ser acessado quando completarem 25 anos. Débora não pode ser gestora desse fundo. Entendido. E quanto à apólice de seguro de vida? Débora é a atual beneficiária de 2 milhões de reais. Quero mudar para os netos, com o mesmo fundo gerenciado por você ou outro advogado de confiança. Augusto digitou rapidamente, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas sobre valores e especificações. Depois de 40 minutos, ele girou o laptop para mim. Aqui está o rascunho do Novo Testamento. Leia com atenção. Li cada linha cuidadosamente. Cada palavra que removia Débora da minha herança doía como uma pequena morte, mas era uma dor necessária. Era a dor de arrancar um curativo de uma ferida que nunca cicatrizaria se eu continuasse fingindo que estava tudo bem. Está perfeito, Augusto. Vou preparar os documentos oficiais. Você pode vir assinar amanhã de manhã com 2 testemunhas presentes, como exige a lei. Posso. Mas, Augusto, tem mais uma coisa. Ele me olhou interrogativamente. Quero cancelar o cartão de crédito adicional que Débora tem no meu nome. E quero encerrar a conta conjunta que temos. E preciso de orientação sobre como cancelar os depósitos mensais que faço para ela. Augusto respirou fundo. Marisa,
Isso são ações mais imediatas e drásticas. O testamento só tem efeito após sua morte, mas essas mudanças afetarão Débora imediatamente. Ela vai perceber. Eu sei, e quero que ela perceba. Está bem. O cartão adicional pode ser cancelado com uma ligação ao banco amanhã. A conta conjunta precisa de assinatura de ambos para encerrar, mas você pode simplesmente zerar e sacar todo o dinheiro que for seu. Quanto aos depósitos mensais, se são transferências voluntárias, basta você parar de fazê-las. Perfeito. Vou fazer tudo isso amanhã. Quando saí do escritório de Augusto ao meio-dia, o sol de julho brilhava forte sobre São Paulo. Senti-me exausta emocionalmente, mas também estranhamente leve. Pela primeira vez em anos, eu havia tomado uma decisão baseada não no que era melhor para Débora, mas no que era melhor para mim. Meu celular tocou durante o caminho para casa. Era uma mensagem de Débora. Mãe, desculpa qualquer coisa de ontem. Bebi demais. Vê se sabe como é. Olhei para a mensagem por longos segundos. Nenhum me desculpe de verdade. Nenhum reconhecimento do que havia dito. Apenas um desculpa qualquer coisa genérico, como se tivesse derramado vinho na minha roupa e não despedaçado meu coração em público. Deletei a mensagem sem responder e continuei dirigindo. A segunda-feira amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo, mas para mim parecia o dia mais claro que eu havia tido em anos. Acordei às 7 da manhã com uma lista mental de tudo o que precisava fazer, e cada item dessa lista representava um passo em direção à minha libertação. A primeira ligação foi para o banco às 9 da manhã em ponto, assim que abriram o atendimento. Depois de passar por 3 menus automáticos irritantes, finalmente consegui falar com uma atendente humana. Bom dia, meu nome é Marisa Tavares. Sou titular da conta corrente número 4B57892. Preciso cancelar um cartão de crédito adicional. Claro, senhora Tavares. Pode me informar o CPF do titular do cartão adicional? Dei o CPF de Débora, sentindo um aperto no peito ao pronunciar cada número. Era o CPF que eu havia memorizado anos atrás, quando precisei fazer a primeira declaração de imposto de renda dela. Encontrei aqui. Cartão adicional em nome de Débora Tavares Silva. Limite atual de R$ 15.000. A senhora deseja cancelar este cartão? R$ 15.000 por mês. R$ 180.000 por ano que Débora gastava livremente. Restaurantes caros, roupas de grife, salão de beleza, viagens. Tudo isso enquanto me chamava de patética. Sim, quero cancelar imediatamente. Senhora, o cancelamento será processado em até 24 horas. O cartão adicional será bloqueado e a titular receberá uma notificação por SMS e e-mail. Há mais alguma coisa que possa ajudar? Sim. Preciso fazer um saque total da conta conjunta que tenho com a mesma pessoa. Houve uma pausa. Um saque total? A senhora quer encerrar a conta? Quero retirar todo o dinheiro que for meu dessa conta conjunta. A atendente me orientou sobre o processo. A conta conjunta tinha R$ 47.000. Eu havia depositado 45.000 ao longo dos últimos meses. E Débora havia contribuído com apenas 2.000. Tecnicamente, em uma conta conjunta, qualquer titular pode sacar todo o valor sem autorização do outro. Vou agendar uma transferência de R$ 45.000 para sua conta individual. Os 2.000 restantes permanecerão na conta conjunta, até que vocês decidam sobre o encerramento formal. Perfeito. Cada clique, cada confirmação, cada senha digitada, doía de uma forma estranha. Não era arrependimento. Era a dor de finalmente fazer o que deveria ter feito anos atrás. Era a dor de acordar de um sonho, onde eu ainda era uma mãe amada, e perceber que esse sonho nunca foi real. A segunda ligação foi para a imobiliária Andrade Souza, que gerenciava o apartamento onde Débora morava no Jardim Paulista. Eu havia fechado o contrato de locação há 4 anos, quando Rodrigo perdeu o emprego, e eles precisavam de um lugar temporário para morar, enquanto se reorganizavam financeiramente. Imobiliária Andrade Souza, bom dia. Bom dia, meu nome é Marisa Tavares. Sou locatária do apartamento 802 na Rua Augusta, 2456. Ah, sim, dona Marisa. Tudo bem com a senhora? Algum problema no apartamento? Não, nenhum problema.
Estou ligando para comunicar que não renovarei o contrato. Quero encerrar a locação. Houve um silêncio surpreso do outro lado. Mas, Dona Marisa, o contrato atual só vence em dezembro. A senhora quer encerrar antecipadamente? Sim. Qual é o prazo de aviso prévio? São 30 dias conforme o contrato. Mas isso significa que a senhora terá que pagar uma multa de 1 mês de aluguel, mais o aluguel proporcional do período. Fiz as contas rapidamente. A multa seria de R$ 8.000, mais uns 4.000 de aluguel proporcional até o final do aviso prévio. R$ 12.000 para me livrar de um gasto mensal de 8.000 que já durava 4 anos e que claramente duraria para sempre se eu permitisse. Sem problema. Podem emitir o boleto da multa. Vou pagar à vista. A senhora tem certeza? Os inquilinos atuais estão cientes dessa decisão? Os inquilinos são minha filha e meu genro. Eles vão ser notificados formalmente conforme o contrato estabelece. Entendo. Vou processar o pedido. A senhora receberá um e-mail com a documentação e eles receberão a notificação oficial de término de contrato em até 48 horas. Desliguei e me permiti respirar fundo. Pronto. Em 30 dias, Débora não teria mais o apartamento luxuoso de 3 quartos com varanda gourmet que ela adorava exibir nas redes sociais. A terceira ação era a mais simples tecnicamente, mas a mais significativa emocionalmente. Cancelar a transferência mensal automática de R$ 10.000 que ia para a conta de Débora todo dia 5. Acessei o Internet Banking e fui direto ao menu de pagamentos agendados. Lá estava. Transferência mensal. Débora Tavares Silva. R$ 10.000. Próximo pagamento. 05/08/2024. Cliquei em Cancelar agendamento. Uma mensagem de confirmação apareceu. Tem certeza que deseja cancelar esta transferência recorrente? Minha mão pairou sobre o mouse por alguns segundos. R$ 10.000 por mês. R$ 120.000 por ano. 6 anos fazendo isso religiosamente, achando que estava ajudando minha filha, quando na verdade estava financiando o estilo de vida de alguém que me desprezava. Cliquei em confirmar. Agendamento cancelado com sucesso. Sentei-me na cadeira do meu escritório doméstico e olhei pela janela. Lá embaixo, a vida continuava normal. Carros passando, pessoas caminhando, o mundo girando indiferente ao pequeno terremoto pessoal que eu estava causando na minha própria família. Meu celular tocou. Era Augusto. Marisa, os documentos do testamento estão prontos. Pode vir assinar às 14 horas. Posso sim. Obrigada, Augusto. Marisa, você dormiu bem? Pensou sobre tudo isso? Dormi melhor do que venho dormindo há anos. E sim, pensei, não há nada que eu queira mudar. Às 14 horas, assinei o Novo Testamento na presença de 2 testemunhas que Augusto havia convocado, ambos funcionários do escritório dele que não me conheciam pessoalmente. Cada assinatura, cada rubrica, cada página virada era um corte definitivo de um cordão umbilical que deveria ter sido cortado há muito tempo. Quando saí do escritório de Augusto, calculei mentalmente o impacto total das minhas ações daquele dia. Cartão de crédito cancelado. R$ 15.000 mensais a menos para Débora conta conjunta zerada. R$ 45.000 de volta para mim. Apartamento cancelado. R$ 8.000 mensais a menos de despesa. Transferência mensal cancelada. R$ 10.000 mensais que ficariam comigo. Herança removida. Milhões que Débora esperava receber um dia, agora destinados a pessoas que realmente precisavam. No total, R$ 33.000. Por mês que eu parava de dar para alguém que tinha vergonha de mim. R$ 396.000 por ano, que eu poderia usar para viver minha própria vida. Ajudar quem realmente precisa, ou simplesmente guardar para minha velhice. Dirigi para casa com uma sensação estranha de leveza misturada com tristeza. Eu não estava feliz. Como poderia estar feliz depois de ter que tomar medidas tão drásticas contra minha própria filha? Mas estava em paz com minhas decisões. Débora ainda não sabia de nada. Mas em breve, muito em breve, ela descobriria. E então veríamos se a velha patética era realmente tão desprezível assim quando não estava mais pagando todas as contas. Quarta-feira chegou ensolarada, e Débora acordou de excelente humor. Havia combinado de almoçar com suas amigas no shopping Iguatemi.
e depois fazer aquela tão esperada sessão de compras. Afinal, a nova coleção de verão da sua loja favorita havia chegado, e ela já tinha os olhos em 3 vestidos que custavam cerca de R$ 2.000 cada. Rodrigo, vou sair para almoçar com as meninas. Volto à tarde. Gritou para o marido que estava no escritório fingindo trabalhar em mais um de seus projetos empreendedores, que nunca saíam do papel. Tá bom, amor. Aproveita. Débora pegou a bolsa Louis Vuitton que havia comprado no mês anterior. Presente da mãe, obviamente. E saiu do apartamento sem imaginar que aquele seria o dia em que seu mundo desmoronaria. O almoço no restaurante japonês do shopping foi perfeito. Sushi fresco, saquê gelado, conversas superficiais sobre férias, maridos e as últimas fofocas do grupo. Quando a conta chegou, Débora nem olhou o valor. Apenas entregou seu cartão de crédito dourado com a confiança de quem nunca teve um pagamento recusado na vida. Desculpe, senhora, mas o cartão foi recusado, disse a garçonete alguns minutos depois, visivelmente constrangida. Débora franziu a testa, confusa. Deve ser problema no sistema. Tenta de novo. A garçonete tentou 2 vezes mais. Ambas recusadas. Que estranho. Deixa eu usar outro, disse Débora, sentindo as bochechas esquentarem enquanto suas amigas trocavam olhares discretos. Ela pegou o cartão de débito da conta conjunta que tinha com a mãe. Aquela conta sempre tinha dinheiro. Marisa depositava valores poupudos mensalmente ali. Este também foi recusado, senhora. O constrangimento se transformou em pânico. Débora sentiu o coração acelerar. Isso não faz sentido. Deve ser problema no sistema de vocês. Uma das amigas, Camila, interviu gentilmente. Relaxa, Deb. Eu pago. Você me paga depois. A humilhação foi total. Débora murmurou um obrigada, engasgado, e saiu do restaurante com as mãos tremendo. Assim que chegou ao estacionamento, ligou imediatamente para o banco. Central de atendimento. Em que posso ajudar? Meu cartão foi recusado. Preciso entender o que está acontecendo. Débora praticamente gritou no telefone. Calma, senhora. Pode me passar seu CPF para verificar? Débora passou os dados, batendo o pé impaciente enquanto ouvia o som de digitação do outro lado. Encontrei aqui, senhora Débora. Vejo que o cartão de crédito adicional número 5467 foi cancelado pela titular da conta, senhora Marisa Tavares, na segunda-feira. O mundo parou. Cancelado? Como assim cancelado? Minha mãe não me avisou nada. Segundo o sistema, a titular solicitou o cancelamento, e o bloqueio foi efetivado em 24 horas, conforme procedimento padrão. E a conta conjunta? Por que o débito também foi recusado? Mais digitação. Um silêncio que durou uma eternidade. A conta conjunta 4157893 teve um saque de R$ 45.000 na segunda-feira, realizado pela senhora Marisa Tavares. O saldo atual é de R$ 2.137. Débora sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se apoiar no carro para não cair. R$ 2.000? Mas sempre tem pelo menos 30 ou 40 mil nessa conta. Não mais, senhora. A titular tem direito de movimentar livremente os valores de uma conta conjunta. Mas como vou pagar minhas contas? Como vou... Lamento, senhora. Mas não posso ajudar com isso. É uma questão entre a senhora e a cotitular da conta. Débora desligou com as mãos tremendo tanto que derrubou o celular no chão do estacionamento. Quando se abaixou para pegá-lo, viu 3 notificações de e-mail que não havia percebido antes. Cartão de crédito 54167, cancelado. Saque realizado. Conta conjunta, R$ 45.000. Agendamento cancelado. Transferência recorrente. Transferência recorrente. Os R$ 10.000 que a mãe depositava religiosamente todo dia, 5. Cancelada. Não. Débora repetiu como um mantra, abrindo o aplicativo do banco para verificar. A próxima transferência agendada para 5 de agosto não existia mais. Simplesmente desaparecera da lista. Ligou imediatamente para a mãe. A chamada caiu direto na caixa postal. Tentou mais 3 vezes. Todas as vezes. Caixa postal. Foi quando o telefone tocou na mão dela. Era Rodrigo. E pelo tom da voz dele, Débora soube que as coisas estavam ainda piores. Débora! O que diabos está acontecendo? A imobiliária acabou de ligar. Disseram que sua mãe cancelou o contrato do apartamento.
Temos 30 dias para sair. O quê? Débora gritou no meio do estacionamento, fazendo pessoas virarem para olhar. O contrato! Ela cancelou o contrato. Vamos ter que pagar multa e ainda procurar outro lugar para morar. E com que dinheiro vamos fazer isso, Débora? Com que dinheiro? Ela não pode fazer isso. O apartamento é nosso. O apartamento nunca foi nosso, Débora. Sempre foi alugado no nome dela. Ela pagava tudo e agora não quer mais. A atendente da imobiliária deixou bem claro que foi decisão da sua mãe e que não há nada que possamos fazer. Débora sentiu o mundo girar. Em questão de segundos, descobriu que não tinha mais cartão de crédito, não tinha mais dinheiro na conta, não teria mais os 10 mil mensais da mãe, e em 30 dias estaria sem apartamento. Rodrigo, ela enlouqueceu, por causa daquela noite no restaurante. Ela está fazendo isso porque bebi demais e falei umas coisas... Que coisas, Débora? O que exatamente você disse para ela? A lembrança voltou como um tapa na cara. As palavras alcoolizadas, a humilhação pública. Eu nunca te vi como mãe. Tenho vergonha de você. Você é patética. Eu não lembro direito. Estava bêbada. Bom, o que quer que tenha dito custou muito caro para nós. Muito caro. Débora desligou e tentou ligar para a mãe mais 5 vezes. Todas caíram na caixa postal. Enviou mensagens no WhatsApp. Mãe, precisamos conversar urgente. Por favor, me atenda. Foi tudo um mal-entendido. As mensagens mostravam apenas um cheque cinza. Nem sequer foram entregues. Marisa havia bloqueado o número dela. Sentada no banco do motorista do seu carro, que só agora percebia que também estava no nome da mãe, Débora finalmente entendeu a dimensão do que havia feito. Cada palavra cruel daquela noite tinha um preço. E o preço era perder absolutamente tudo. Débora chegou em casa com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar no estacionamento do shopping. Rodrigo a esperava na sala, andando de um lado para o outro como um leão enjaulado, com papéis espalhados sobre a mesa de centro. Rodrigo, ela bloqueou meu número. Não consigo falar com ela. Tentei ir até a casa dela, mas o porteiro disse que tem ordem para não me deixar subir. Senta aqui, Débora. Senta! Rodrigo praticamente gritou, apontando para o sofá. Precisamos fazer as contas de quanto estamos ferrados. Débora sentou-se com as pernas bambas, vendo o marido pegar uma calculadora e começar a fazer contas freneticamente. Ele havia impresso extratos bancários, boletos, faturas de cartão, tudo espalhado como evidências de um crime financeiro. Vamos começar pelo básico, disse Rodrigo, a voz tremendo de ansiedade controlada. Quanto dinheiro nosso temos disponível agora? Débora abriu o aplicativo do banco com dedos trêmulos. Na minha conta pessoal tem R$ 1.847. Na minha tem R$ 623, Rodrigo admitiu, passando a mão pelo rosto. Somando, temos R$ 2.470. Agora vamos ver nossas despesas mensais. Ele começou a listar, anotando cada valor em um papel. Condomínio do apartamento, R$ 1.200, que não vamos mais pagar porque teremos que sair daqui. Supermercado, uns R$ 2.500 por mês. Escola das crianças, R$ 3.800 para os dois. Plano de saúde, R$ 2.200. Gasolina, R$ 800. Conta de luz, água, internet, mais R$ 600. Prestação do meu carro, R$ 1.900. Débora ouvia cada número como se fossem sentenças de morte. Para, Rodrigo. Não aguento ouvir isso. Você vai ouvir. Somando só o básico, gastamos R$ 13.000 por mês. 13 mil. E temos menos de 3 mil disponíveis. Mas você trabalha. Você tem aquele projeto de consultoria? Rodrigo riu amargamente, um som sem alegria. Que projeto, Débora? Aquele que rende R$ 2.000 por mês quando rende alguma coisa? Eu não trabalho de verdade há 4 anos. Desde que sua mãe começou a bancar tudo, eu me acomodei. E você também. Eu cuido das crianças. Você vai ao salão 3 vezes por semana. Você almoça com as amigas em restaurantes caros. Você gasta R$ 5.000 por mês só em roupas. Rodrigo jogou uma fatura de cartão na mesa. Olha isso. Só em julho você gastou R$ 8.000. E de onde vinha esse dinheiro? Da sua mãe. Débora começou a chorar novamente. Mas Rodrigo não parou. E tem mais, Débora. Muito mais.
Ele pegou outro papel. Este carro que eu dirigi hoje está no nome da sua mãe. O documento chegou hoje por correio. Ela está transferindo a propriedade de volta para o nome dela e pedindo que eu devolva em 15 dias. O carro também? A voz de Débora era apenas um sussurro. E as joias, Débora? Aquele colar de diamantes que você usa em todas as festas? O anel de brilhantes? Os brincos de esmeralda? Tudo presente dela. Somam mais de 150 mil reais. Se ela quiser de volta e provar que são presentes que deu, podemos ser obrigados a devolver. Débora levantou instintivamente a mão para tocar o colar que usava. Um presente de aniversário do ano anterior. Valeria uns 35 mil reais. Nunca havia pensado que um dia poderia ter que devolver. Rodrigo, o que vamos fazer? As crianças, a escola delas... As crianças? Rodrigo bateu a mão na mesa. Júlia e Pedro estão acostumados com uma vida que não podemos pagar. Escola particular, cara. Aulas de balé, natação, inglês, viagens nas férias. Tudo isso era bancado pela sua mãe. Vamos ter que tirar eles da escola? Não temos escolha. A mensalidade vence semana que vem e não temos como pagar. E tem mais. O plano de saúde também. Sua mãe pagava um plano família premium. Se não conseguirmos pagar, vamos ter que mudar para o plano básico do SUS. Débora soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Tudo isso porque eu bebi demais numa noite. Porque falei umas coisas que nem lembro direito. Você lembra sim, Débora. Eu estava lá. Você disse na cara dela, na frente de todo mundo, que tinha vergonha dela. Que ela era uma velha patética. Que nunca a viu como mãe. Rodrigo se aproximou, forçando-a a olhar para ele. Você humilhou publicamente a mulher que bancava toda a nossa vida. O que você esperava que acontecesse? Eu ia pedir desculpas. Eu mandei mensagem. Desculpa qualquer coisa. Essa foi sua mensagem, Débora. Nem assumiu o que fez. E agora? Agora ela bloqueou você. Cancelou tudo. E estamos completamente quebrados. Houve um silêncio pesado. Rodrigo voltou a sentar, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Débora permaneceu imóvel, processando a magnitude do desastre que havia criado. Precisamos de um plano, disse Rodrigo finalmente, a voz mais calma, mas ainda tensa. Primeiro, eu preciso arrumar um emprego de verdade, imediatamente. Segundo, você também vai ter que trabalhar. Não dá mais para ser dona de casa enquanto estamos falidos. Terceiro, temos que encontrar um apartamento barato, bem barato para alugar. Quarto, vamos ter que vender as joias, o que sobrou de valor, para ter dinheiro para as primeiras despesas. Vender minhas joias? Débora segurou instintivamente o colar. Ou você prefere não ter como alimentar seus filhos no mês que vem? A realidade caiu sobre Débora como um balde de água fria. Ela, que há 48 horas vivia uma vida de luxo financiada pela mãe, agora estava descobrindo que sem aquele dinheiro, ela e o marido eram completamente incapazes de se sustentar. Rodrigo, e se a gente processar ela? Ela não pode simplesmente cortar a gente assim. Ela sempre ajudou. Criou uma dependência. Os olhos de Rodrigo brilharam com uma centelha de esperança desesperada. Processar? Você acha que teríamos alguma chance? Não sei, mas precisamos tentar. Ela tem obrigação com os netos, pelo menos. São os netos dela. Era o começo de uma ideia terrível, que teria consequências ainda piores. Passaram-se 3 dias desde que Débora descobriu o corte financeiro. 3 dias de puro desespero, tentando encontrar uma solução para o buraco em que havia se metido. Rodrigo passou esse tempo fazendo entrevistas de emprego desesperadas, enquanto ela vendia joias por valores muito abaixo do que valiam para conseguir algum dinheiro imediato. Mas nada disso resolvia o problema real. Ela havia perdido a mãe e todo o suporte que vinha dela. E por mais que tentasse se convencer de que estava apenas preocupada com o dinheiro, no fundo, Débora sentia uma dor muito maior. A dor de ter destruído o relacionamento com a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. Naquela manhã de sábado, Débora acordou decidida. Não aguentava mais deixar mensagens não lidas, ligações que caíam direto na caixa postal. Precisava ver a mãe cara a cara. Pedir perdão de verdade.
fazer ela entender que havia sido um momento de loucura alcoolizada. Rodrigo, vou até a casa da minha mãe. Preciso falar com ela pessoalmente. Ela não vai te atender, Débora. Já tentamos isso. Vou ficar na porta o tempo que for necessário. Ela vai ter que me ouvir. Débora pegou o carro, que tecnicamente ainda estava em sua posse por mais alguns dias, e dirigiu até o bairro de Moema, onde Marisa morava num apartamento confortável de 2 quartos. Durante todo o trajeto, ensaiou mentalmente o que diria, que estava arrependida, que o álcool falou por ela, que nunca quis dizer aquelas coisas horríveis. Chegando ao prédio, passou direto pelo porteiro que tentou impedi-la. Dona Débora, tenho ordens da Dona Marisa de não deixá-la subir. Sou filha dela! Você não pode me impedir! Débora praticamente correu para o elevador antes que o porteiro pudesse chamar segurança. No 10º andar, caminhou pelo corredor familiar com o coração disparado. Parou em frente à porta 1003 e tocou a campainha, as mãos tremendo. Silêncio. Tocou novamente, mais insistentemente. Mãe, sou eu, Débora. Por favor, abre a porta. Precisamos conversar. Mais silêncio. Mas ela sabia que a mãe estava lá. Podia ouvir o som abafado da televisão ligada. Mãe, eu sei que você está aí. Por favor. Débora começou a bater na porta, as lágrimas já descendo pelo rosto. Me desculpa por tudo. Eu estava bêbada. Eu não sabia o que estava dizendo. A porta se abriu de repente, fazendo Débora dar um passo atrás. Marisa estava ali, vestida casualmente com calça jeans e blusa simples, mas com uma expressão no rosto que Débora nunca havia visto antes. Fria, distante, quase como se estivesse olhando para uma estranha. Mãe. Débora tentou se aproximar para um abraço, mas Marisa levantou a mão, impedindo-a. O que você quer, Débora? A frieza na voz cortou mais fundo do que qualquer grito. Débora estava acostumada com a mãe amorosa, sempre disponível, sempre pronta a perdoar. Esta mulher à sua frente era diferente. Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade. Pelo que eu disse naquela noite. Eu bebi demais, não estava no meu juízo e falei coisas horríveis que eu não penso. Não pensa? Marisa cruzou os braços, apoiando-se no batente da porta. Então você não tem vergonha de mim? Não me acha uma velha patética? Você me vê como mãe? Cada palavra era como uma facada lembrando Débora exatamente do que havia dito. Não. Claro que não. Foi o álcool, mãe. Você sabe como eu fico quando bebo demais. Sei sim. Você fica honesta. Marisa disse com uma calma perturbadora. Bêbado fala o que o sóbrio pensa, Débora. Você apenas teve coragem de dizer na minha cara o que sempre pensou. Isso não é verdade. Mãe, eu te amo. Você é minha mãe. Sou. Marisa inclinou a cabeça. Porque você disse, na frente de 25 pessoas, que nunca me viu como mãe. Que eu era apenas uma obrigação que você tolera. Eu estava com raiva. Estava frustrada com outras coisas e descontei em você. Foi injusto, foi horrível, mas não era verdade. E com o que exatamente você estava frustrada, Débora? Com o vestido de R$ 3.500 que eu paguei? Com o apartamento luxuoso que eu bancava? Com os R$ 10.000 mensais que eu depositava na sua conta? Com qual parte da minha generosidade você estava frustrada? Débora sentiu as pernas fraquejarem. Mãe, por favor, eu preciso de você. As crianças precisam de você. Júlia e Pedro perguntam pela avó todos os dias. Engraçado você mencionar as crianças agora. Nos últimos 2 anos, quantas vezes você me deixou vê-las sem ser às pressas? Quantas vezes me convidou para eventos escolares delas? Quantas vezes permitiu que eu participasse da vida dos meus netos, sem me fazer sentir um estorvo? Eu estava ocupada, mãe. Tinha muita coisa para fazer. Ocupada indo ao salão 3 vezes por semana? Ocupada almoçando com suas amigas em restaurantes caros? Ocupada gastando meu dinheiro enquanto mal me dirigia a palavra? Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas você não pode me cortar assim. Não pode tirar tudo de mim. Eu sou sua filha. Você é. Marisa concordou, a voz ainda perigosamente calma. E justamente por ser minha filha é que dói tanto. Eu te criei sozinha, Débora.
Seu pai nos abandonou quando você tinha 3 anos. Trabalhei em 2 empregos para te dar escola particular, aulas de inglês, viagens. Sacrifiquei relacionamentos, oportunidades, minha própria vida social para estar disponível para você. E no fim, descobri que para você, eu nunca passei de uma velha patética. Não, mãe. Eu não penso isso. As palavras não podem ser desfeitas, Débora. Elas saíram da sua boca e agora vivem entre nós. Você me humilhou publicamente, me desprezou na frente de estranhos, e agora quer perdão porque descobriu que dependia de mim financeiramente? Não é por causa do dinheiro? Não. Marisa arqueou uma sobrancelha. Então por que você não veio pedir desculpas no dia seguinte? Por que só apareceu aqui depois que seus cartões foram recusados, depois que descobriu que a conta estava zerada, depois que soube que vai ter que sair do apartamento? Débora abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Porque a verdade era exatamente essa. Ela havia mandado aquela mensagem genérica, desculpa qualquer coisa, mas só teve coragem de vir pessoalmente quando o desespero financeiro bateu. É o que eu pensei, disse Marisa. Você não está arrependida pelo que fez comigo. Você está arrependida pelas consequências para você. Mãe, por favor. Débora caiu de joelhos no corredor, soluçando. Me perdoa. Eu vou mudar. Eu prometo que vou ser uma filha melhor. Marisa olhou para a filha ajoelhada à sua frente e por um breve momento seu rosto demonstrou dor. Mas então, a máscara fria voltou. Levanta, Débora. Não faça cena no corredor. Então você me perdoa? Perdoar e voltar a ser explorada são coisas diferentes. Você precisa aprender a viver com suas próprias pernas. Você e Rodrigo são adultos capazes. Não precisam de mim. Mas as crianças têm pais. Eduque-as. Sustente-as. Seja mãe delas como eu fui para você. Ou melhor, seja uma mãe que elas não vão ter vergonha quando crescerem. E com essas palavras finais, Marisa recuou e fechou a porta suavemente, mas com firmeza. Débora ficou ajoelhada no corredor, ouvindo o som da tranca sendo fechada, entendendo finalmente que havia perdido muito mais do que dinheiro. Havia perdido sua mãe. Débora voltou para casa destruída emocionalmente, mas Rodrigo a esperava com uma postura completamente diferente. Ele não estava mais desesperado. Estava com raiva. Uma raiva fria e calculista que assustou Débora quando entrou pela porta. E então, ela cedeu? Perguntou Rodrigo sem nem olhar para a esposa, os olhos fixos no computador. Não. Ela me dispensou. Disse que preciso aprender a viver com minhas próprias pernas. Débora limpou as lágrimas do rosto. Rodrigo, eu perdi minha mãe. Eu realmente perdi ela. Não seja dramática. Você não perdeu nada ainda. Rodrigo finalmente virou a tela do laptop para ela. Passei a tarde pesquisando. Sua mãe não pode simplesmente abandonar os netos assim. Existe algo chamado obrigação alimentar avoenga. Avós têm responsabilidade legal de ajudar a sustentar os netos quando os pais não têm condições. Débora piscou, confusa. O que você está dizendo? Estou dizendo que vamos processar sua mãe. Ela criou uma dependência financeira conosco durante anos. Pagou escola particular, plano de saúde, sustentou nosso padrão de vida. Não pode simplesmente cortar tudo de uma hora para outra e deixar as crianças desamparadas. Processar? Rodrigo, ela é minha mãe. E justamente por isso ela tem obrigações legais. Júlia e Pedro são netos dela. Ela não pode virar as costas para as próprias crianças da família. Rodrigo levantou-se, andando pela sala com energia renovada. Conversei por telefone com um advogado hoje, doutor Marcelo Costa, especializado em direito de família. Ele disse que temos um caso. Mas processar a própria sogra? Isso não vai piorar ainda mais as coisas? Piorar? Débora, acorda. As coisas já estão no pior. Estamos quebrados. Em 3 semanas teremos que sair deste apartamento e não temos para onde ir. As crianças vão ter que sair da escola. Não temos plano de saúde. O que exatamente vai piorar? Débora sentou-se no sofá, a cabeça girando. Parte dela sabia que aquilo era errado, que processar a mãe seria cruzar uma linha que nunca poderia voltar atrás. Mas a outra parte, a parte desesperada,
Assustada com o futuro, via alguma lógica retorcida no argumento de Rodrigo. E esse advogado, ele realmente acha que temos chance? Ele disse que casos de obrigação alimentar avoenga são complicados, mas não impossíveis, especialmente quando há histórico comprovado de que a avó sustentava os netos e criou uma dependência. As crianças estão acostumadas com escola particular, plano de saúde, atividades extracurriculares. Tudo isso foi proporcionado pela sua mãe durante anos. Mas nós somos os pais. Não somos nós que deveríamos sustentar as crianças? Claro que sim. Mas o advogado disse que podemos argumentar que sua mãe criou uma situação onde nós nos tornamos dependentes dela, que ela nos incentivou a manter um padrão de vida que sozinhos não conseguimos sustentar. É tipo cumplicidade financeira. Débora balançou a cabeça ainda incerta. Isso parece errado, Rodrigo. Você sabe o que é errado? Uma avó rica virar as costas para os próprios netos por causa de uma briga com a filha. As crianças não têm culpa do que você disse naquele jantar. Rodrigo se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Pensa nos nossos filhos, Débora. Júlia vai ter que sair da escolinha de balé que ela ama. Pedro vai perder os amiguinhos da escola particular. Eles vão sofrer por causa disso. As palavras de Rodrigo tocaram no único ponto onde Débora era realmente vulnerável. Seus filhos. Ela havia estragado tudo. Isso era verdade. Mas por que Júlia e Pedro deveriam pagar por seus erros? Quanto custa esse advogado? Ele cobra R$8.000 de entrada e 15% do valor que conseguirmos. Mas podemos usar o dinheiro que conseguimos com as joias. R$8.000. Rodrigo, esse é quase todo o dinheiro que temos. É um investimento, Débora. Se ganharmos, sua mãe vai ter que voltar a pagar pensão para as crianças. Pelo menos uns 5 ou 6 mil por mês, talvez mais. Em 2 meses já recuperamos o que gastamos. Débora ficou em silêncio, a mente trabalhando. Sabia que aquilo destruiria de vez qualquer chance de reconciliação com a mãe. Mas olhou ao redor do apartamento luxuoso que logo teria que deixar. Pensou na escola dos filhos, no futuro incerto que os esperava. Está bem, disse finalmente, a voz fraca. Marca a consulta com esse advogado. Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. Já marquei. É amanhã às 10 horas. Na manhã seguinte, sentados no escritório simples mas organizado do Dr. Marcelo Costa, Débora e Rodrigo contaram toda a história. O advogado, um homem de uns 45 anos com óculos de armação grossa, ouvia atentamente fazendo anotações. Deixem-me ver se entendi, disse Dr. Marcelo quando terminaram. A sogra dos senhores sustentou a família durante 6 anos. Pagava aluguel, dava mesada, mantinha cartão de crédito, bancava a escola e plano de saúde dos netos. Após uma discussão onde a senhora Débora disse coisas ofensivas, ela cortou todo o suporte financeiro. Correto? Exatamente, confirmou Rodrigo. E queremos processar por obrigação alimentar a avoenga. As crianças precisam desse suporte. Dr. Marcelo recostou na cadeira pensativo. Vou ser honesto com os senhores. Este tipo de processo é possível, mas extremamente difícil de ganhar. A obrigação alimentar a avoenga só se aplica quando os pais realmente não têm condições de sustentar os filhos. Vocês dois são adultos saudáveis e capazes de trabalhar, mas nós não conseguimos manter o mesmo padrão de vida, argumentou Rodrigo. Padrão de vida não é um direito garantido por lei, senhor Rodrigo. O que a lei garante é o mínimo necessário: alimentação, moradia básica, educação, saúde. Se os senhores conseguem prover isso trabalhando, um juiz dificilmente vai obrigar a avó a pagar escola particular e atividades extracurriculares. Então está dizendo que não temos chance? Débora sentiu o desânimo voltando. Não disse isso. Disse que é difícil. Podemos entrar com o processo argumentando que foi criada uma dependência e que o corte abrupto prejudica o desenvolvimento das crianças. Alguns juízes são sensíveis a isso, mas preparem-se. Sua mãe vai contratar um advogado bom e a defesa vai ser brutal. Não me importo, disse Rodrigo com determinação. Queremos tentar. Muito bem. Vou precisar de todos os documentos. Extratos bancários mostrando os depósitos dela, comprovantes de pagamento de escola, plano de saúde, aluguel.
Tudo que prove que ela sustentava vocês. Vou redigir a petição inicial e protocolar ainda esta semana. Quando saíram do escritório 1 hora depois, Débora sentiu um peso no estômago. Sabia que estava prestes a travar uma guerra legal contra a própria mãe. Uma guerra que, independente de quem vencesse no tribunal, todos já haviam perdido na vida real. A notificação judicial chegou numa tarde de agosto por correio registrado. Marisa assinou o recebimento com mãos trêmulas e abriu o envelope ainda na porta do apartamento. Quando leu o título, Ação de Alimentos Avoengas, Rodrigo Silva e Débora Tavares Silva em nome dos menores Júlia Silva e Pedro Silva contra Marisa Tavares, sentiu as pernas fraquejarem. Sua própria filha estava processando-a. Não apenas cobrando, não apenas pedindo, processando legalmente, usando os netos como escudo. Sentou-se no sofá e leu cada linha da petição inicial com lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. O advogado de Rodrigo havia redigido um documento que a pintava como uma avó cruel que abandonou os netos inocentes por motivos egoístas. Alegava que ela criou dependência financeira intencional e agora abandonava crianças indefesas que dependiam de seu suporte para educação, saúde e desenvolvimento adequado. Criou dependência intencional. Marisa repetiu em voz alta, a amargura clara em sua voz. Como se ajudar a própria filha fosse um crime planejado. Respirou fundo e pegou o telefone, ligando para Dr. Augusto Ferreira. Augusto, eles me processaram. Débora e Rodrigo. Alegam obrigação alimentar a Avoenga. Houve uma pausa pesada do outro lado. Marisa, sinto muito. Pode trazer os documentos ao meu escritório amanhã cedo? Vamos preparar uma defesa sólida. Na manhã seguinte, sentada na familiar poltrona de couro do escritório de Augusto, Marisa entregou a petição inicial e assistiu enquanto o advogado lia atentamente, ocasionalmente franzindo a testa ou balançando a cabeça. Esse advogado deles não é muito bom, graças a Deus, comentou Augusto finalmente. A argumentação está cheia de furos, mas mesmo assim, precisamos levar isso a sério. Vamos construir uma defesa que não deixe dúvidas. O que precisamos fazer? Primeiro, vamos provar que todos os pagamentos que você fez eram doações voluntárias, não obrigações. Você tem todos os extratos bancários mostrando que eram transferências suas, não acordos formais, certo? Tenho 6 anos de extratos organizados. Perfeito. Segundo, precisamos demonstrar que Rodrigo e Débora são pessoas capazes de trabalhar e sustentar os próprios filhos. Vou solicitar ao juiz que eles apresentem comprovação de renda e esforços para conseguir emprego. Terceiro, Augusto fez uma pausa, olhando para Marisa com cuidado. Precisamos mostrar por que você tomou essa decisão. O contexto da humilhação pública. Marisa assentiu, engolindo o nó na garganta. Aquela noite no restaurante. Exatamente. Por acaso você tem algum registro do que aconteceu? Não eu. Mas... Marisa pegou o celular e abriu o WhatsApp. 2 dias depois da humilhação, uma das convidadas do jantar me enviou uma mensagem. Camila, amiga de Débora. Ela disse que estava envergonhada pelo que presenciou e me enviou um vídeo. Um vídeo? Os olhos de Augusto brilharam. Você tem o vídeo da humilhação? Marisa assentiu e mostrou a conversa. A mensagem de Camila dizia: Dona Marisa, não consegui dormir direito desde aquele jantar. O que Débora fez foi horrível. Gravei quando percebi que ela estava alterada, achando que seria uma lembrança engraçada, mas agora vejo que precisa ver isso para entender que não foi culpa sua. Ela foi cruel de propósito. Posso ver o vídeo? Pediu Augusto gentilmente. Com dedos trêmulos, Marisa abriu o vídeo de 2 minutos e meio. Ali estava Débora, claramente embriagada, gritando para a mãe. Eu nunca te vi como mãe. Você é uma velha ridícula. Eu tenho vergonha de você. Você é patética. Augusto assistiu em silêncio. Quando terminou, ele tirou os óculos e limpou com o lenço, visivelmente afetado. Marisa, sinto muito que você tenha passado por isso. Nenhuma mãe merece ser tratada assim. Pode usar isso no processo? Com sua autorização, sim. É prova fundamental para mostrar que sua decisão não foi arbitrária ou cruel. Foi uma resposta legítima a um abuso emocional público e devastador. Use.
Quero que o juiz veja exatamente por que tomei essa decisão. Augusto passou as próximas 2 horas preparando a contestação. Além do vídeo, ele reuniu outros documentos importantes. Os extratos bancários mostrando os depósitos voluntários, os contratos de aluguel e escola todos em nome de Marisa, não dos pais das crianças. Comprovantes de que Rodrigo não mantinha emprego fixo há anos, e até mesmo prints de redes sociais, onde Débora exibia luxos e viagens, tudo financiado pela mãe. Tem mais uma coisa, disse Augusto pensativo. Vou fazer algo que pode parecer duro, mas é necessário. Vou solicitar que o juiz investigue a real situação financeira de Rodrigo e Débora. Precisamos provar que eles não estão fazendo esforço real para conseguir sustento próprio. Você acha que vamos ganhar? Marisa, vou ser honesto. Juridicamente, avós não têm obrigação de sustentar netos quando os pais são capazes. A lei é clara nisso. A obrigação alimentar avoenga só existe em casos excepcionais. Pais incapacitados, doentes, completamente sem recursos. Não é o caso deles. Rodrigo tem 38 anos, é saudável, formado em administração. Débora tem 36 anos, também saudável e capaz. Eles apenas se acostumaram com seu dinheiro e não querem trabalhar de verdade. Então por que eles entraram com esse processo? Desespero. E um advogado que viu oportunidade de ganhar honorários. Mas não se preocupe. Vamos ganhar isso. E quando ganharmos, vou pedir que eles sejam condenados a pagar as custas processuais. 10 dias depois, a contestação foi protocolada. Doutor, Augusto Ferreira havia preparado um documento de 38 páginas meticulosamente fundamentado, com anexos que incluíam o vídeo da humilhação, 6 anos de extratos bancários, prints de conversas onde Débora zombava da mãe com amigas, contratos provando que tudo estava em nome de Marisa, e até mesmo fotos das redes sociais de Débora, mostrando ostentação de luxos que agora alegava não poder viver sem. A peça jurídica era devastadora. Não apenas provava que Marisa não tinha obrigação legal, mas expunha Rodrigo e Débora como oportunistas que haviam explorado a generosidade dela por anos. Quando Marisa leu a versão final antes do protocolo, sentiu algo que não esperava. Não vingança, mas uma tristeza profunda. Ali, registrado oficialmente em documentos judiciais, estava o fim definitivo de sua relação com a filha. Está tudo bem, Marisa? Perguntou Augusto, notando suas lágrimas. Não, Augusto. Nada está bem, mas está certo. É o que precisa ser feito. E assim, a guerra judicial estava oficialmente declarada. A audiência preliminar foi marcada para uma manhã fria de dezembro de 2024, na terceira vara de família do Fórum Central de São Paulo. Marisa chegou acompanhada do Dr. Augusto Ferreira, vestida com sobriedade e dignidade, um terno azul marinho simples, sem joias ostensivas, cabelos presos num coque discreto. Do outro lado do corredor, Débora e Rodrigo aguardavam com o Dr. Marcelo Costa, visivelmente tensos. Quando os olhos de mãe e filha se encontraram pela primeira vez, desde aquela manhã em que Débora bateu na sua porta, Marisa sentiu uma dor aguda no peito. Débora estava mais magra, com olheiras profundas, usando roupas claramente mais simples do que costumava. Por um momento, Marisa quase sentiu pena. Mas então se lembrou das palavras. Eu tenho vergonha de você. Você é patética. Todos de pé pararam à entrada do meritíssimo juiz Dr. Fernando Almeida, anunciou o escrivão. O juiz era um homem de aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas não desagradável. Ele se sentou, ajustou os óculos e abriu a pasta do processo com um suspiro que sugeria que já havia lido tudo com atenção. Bom dia a todos. Processo número 1023.847/2024. Ação de alimentos avoengas proposta por Rodrigo Silva e Débora Tavares Silva, em nome dos menores Júlia e Pedro. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer que li toda a petição inicial e a contestação. Devo dizer que raramente vejo um caso com documentação tão completa de ambos os lados. Dr. Marcelo Costa levantou-se primeiro. Meritíssimo, gostaria de iniciar reiterando que os menores Júlia e Pedro, netos da requerida,
Estão sendo prejudicados por uma decisão unilateral e abrupta de cessar todo o suporte financeiro que mantinha há anos. As crianças perderam escola particular, atividades extracurriculares, plano de saúde adequado. Doutor. Marcelo, o juiz interrompeu educadamente. Deixe-me fazer algumas perguntas aos autores diretamente, se não se importa. Senhor Rodrigo Silva, pode se aproximar? Rodrigo levantou-se nervosamente e se aproximou da frente. Sim, Excelência. O senhor tem quantos anos? 38, Excelência. E qual é sua formação acadêmica? Sou formado em Administração de Empresas pela PUC. Entendo. Uma boa universidade. E atualmente o senhor está empregado? Rodrigo engoliu seco. No momento estou desempregado, Excelência, mas estou procurando ativamente. Há quanto tempo está desempregado? Houve uma pausa constrangedora. Cerca de 4 anos. O juiz tirou os óculos e olhou diretamente para Rodrigo. 4 anos? Senhor Rodrigo, o senhor é um homem jovem, saudável, formado em uma boa universidade. Pode me explicar por que está desempregado há 4 anos? Eu estava focado em projetos próprios, Excelência, tentando empreender. E esses projetos geraram renda? Eventualmente, sim. Pequenos valores. Quanto? Rodrigo baixou os olhos. Cerca de R$ 2.000 por mês, quando gera alguma coisa. R$ 2.000 por mês para sustentar uma família de 4 pessoas? O juiz folheou os documentos. Enquanto isso, segundo os extratos anexados pela defesa, sua sogra depositava mensalmente R$ 10.000 na conta da sua esposa, pagava aluguel de R$ 8.000 e mantinha um cartão de crédito com limite de 15.000. Correto? Sim, Excelência. Mas era porque ela se ofereceu para ajudar enquanto nos estabilizávamos. Durante 4 anos? As coisas foram complicadas, Excelência. O juiz recostou na cadeira. Senhor Rodrigo, vou ser direto com o senhor. O senhor tem 38 anos. É formado, é saudável. Por que diabos o senhor precisa da sogra para sustentar sua família? Por que o senhor não simplesmente arrumou um emprego convencional nestes 4 anos? A pergunta ecoou pelo tribunal. Rodrigo ficou vermelho, abrindo e fechando a boca sem saber o que responder. Finalmente murmurou. Porque não precisava, Excelência. Com o suporte da minha sogra, eu tinha a liberdade de focar em projetos próprios, sem pressão financeira. Então o senhor se acomodou. Não foi bem assim. Foi exatamente assim, senhor Rodrigo. O juiz fez uma anotação. Pode voltar ao seu lugar. Senhora Débora, aproxime-se. Débora se levantou com as pernas trêmulas, evitando olhar para a mãe. Sim, Excelência. A senhora também é formada? Sim, Excelência. Pedagogia. E trabalha atualmente? Não, Excelência. Sou dona de casa. Cuido dos meus filhos. Entendo. Filhos precisam de cuidados, sem dúvida. Mas me diga, senhora Débora, antes de sua mãe cortar o suporte financeiro, quanto tempo por dia a senhora dedicava às crianças versus atividades pessoais? Débora piscou, confusa pela pergunta. Eu não entendo, Excelência. O juiz pegou alguns papéis. Tenho aqui prints de suas redes sociais anexados pela defesa, fotos suas em salões de beleza 3 vezes por semana, almoços longos com amigas, academia, viagens. Isso não sugere exatamente uma mãe sobrecarregada com cuidados infantis que não tem tempo para trabalhar fora. Eu precisava de tempo para mim também, Excelência. Claro que sim. Todos precisamos. Mas esse tempo para você era financiado por quem? Por minha mãe. Débora admitiu em voz baixa. E agora que esse financiamento acabou, por que a senhora não pode simplesmente trabalhar e usar parte do salário para pagar uma babá ou creche para as crianças, como milhões de mães brasileiras fazem? Débora não tinha resposta. O juiz suspirou e olhou para Dr. Marcelo. Doutor, vou ser franco. A obrigação alimentar avoenga existe na lei, mas é subsidiária e excepcional. Aplica-se quando os pais genuinamente não têm condições de prover o básico para os filhos. O que vejo aqui são 2 adultos capazes que se acostumaram com um padrão de vida bancado pela avó e agora querem continuar com isso por via judicial. Mas as crianças, Excelência, argumentou o Dr. Marcelo.
Elas estão sofrendo com a mudança abrupta. As crianças estão sofrendo porque os pais não trabalham adequadamente, não porque a avó é cruel. O juiz pegou outro documento. E falando em crueldade, assisti ao vídeo anexado pela defesa. Senhora Débora, a senhora pode me explicar o que levou a humilhar publicamente sua mãe daquela forma? Débora começou a chorar. Eu estava bêbada, Excelência. Disse coisas horríveis que não deveria. Eu nunca te vi como mãe. Tenho vergonha de você. Você é patética. Foram essas as palavras, correto? Sim, Débora soluçou. E a senhora espera que, após dizer isso publicamente para a mulher que a criou sozinha e sustentou sua família por anos, ela continue bancando seu estilo de vida? Silêncio total no tribunal. Vou indeferir o pedido de liminar, declarou o juiz finalmente. Não vejo aqui situação de urgência que justifique obrigar a avó a pagar pensão imediatamente. Quanto ao mérito da ação, vou aguardar mais provas. Mas já adianto que minha tendência é julgar improcedente. Vocês são pais capazes. Arrumem empregos. O martelo bateu e estava encerrada a audiência preliminar. 3 semanas após a audiência preliminar desastrosa, o Dr. Marcelo Costa tentou uma última cartada. Ele protocolou uma petição complementar, argumentando que a decisão do juiz havia sido precipitada e que não havia considerado adequadamente o sofrimento emocional das crianças e o histórico de relacionamento entre avó e netos. Dr. Augusto Ferreira ligou para Marisa assim que recebeu cópia da nova petição. Marisa, eles estão tentando reverter. O advogado deles está apelando para o lado emocional, focando nas crianças. Precisamos mostrar que sua decisão não foi contra os netos, mas contra o comportamento abusivo da Débora. O que você precisa que eu faça? Você mencionou uma vez que documentou coisas ao longo dos anos. Tem algo concreto que possamos usar? Marisa respirou fundo. Tenho sim. Um diário. Comecei a escrever há 3 anos, quando percebi que algo estava errado no meu relacionamento com Débora. Minha terapeuta sugeriu que eu documentasse meus sentimentos. Posso ver? No dia seguinte, Marisa levou ao escritório de Augusto um caderno de capa dura azul, repleto de anotações manuscritas. Augusto leu página após página, seu rosto ficando cada vez mais sombrio. Marisa, isso aqui é devastador, disse ele, apontando para uma entrada de março de 2022. Liguei para Débora hoje para perguntar se podia visitar os netos no fim de semana. Ela disse que não era um bom momento, porque teriam visitas importantes, e minha presença deixaria o apartamento cheio demais. Chorei a tarde toda. Outra entrada de julho de 2023. Depositei 10 mil como sempre, mas Débora mandou mensagem reclamando que não dava para nada. Perguntei se ela precisava de mais e ela disse: esquece, você não entende de nada mesmo. Sinto que nunca faço o suficiente. E uma particularmente dolorosa de dezembro de 2023. Natal foi horrível. Levei presentes caros para todos, mas Débora mal me agradeceu. Ouvi ela dizendo ao telefone para uma amiga: minha mãe veio aqui fazer caridade de novo. É constrangedor. Tem mais, disse Marisa com a voz embargada, pegando o celular. Uma amiga da Débora, Fernanda, rompeu com ela há uns meses. Antes de romper, ela me procurou e me mostrou prints de conversas de grupo que Débora tinha com as amigas. Marisa mostrou as capturas de tela. Em uma delas, de abril de 2024, Débora havia escrito no grupo: minha vaca leiteira acabou de depositar mais 10k na conta. Pelo menos serve para alguma coisa, kkkkkk. Em outra, de maio: gente, preciso inventar uma emergência para pedir mais grana da minha mãe. Quem tem ideia boa? Ela é tão ingênua que acredita em tudo, kk. E a pior de todas, de junho, semanas antes da humilhação pública. Às vezes tenho vontade de falar na cara dela que ela é só um caixa eletrônico ambulante. Tipo, eu sei que ela quer atenção e carinho, mas eu só quero o dinheiro mesmo. Isso é cruel? Augusto fechou os olhos por um momento, claramente afetado. Marisa, eu preciso perguntar. Você quer realmente apresentar isso? Isso vai destruir completamente a imagem da Débora perante o juiz. Não haverá volta. Augusto, eles me processaram. Estão usando meus netos como arma contra mim.
Estão tentando me obrigar legalmente a continuar sendo explorada. Eu não comecei essa guerra, mas vou terminá-la. Entendo. Vou preparar uma petição de resposta com tudo isso. Uma semana depois, Dr. Augusto protocolou uma petição de 52 páginas intitulada Da Verdadeira Natureza do Relacionamento. Provas documentais de abuso emocional e exploração financeira sistemática. O documento incluía 47 entradas do diário de Marisa, documentando anos de desrespeito e humilhação, 15 prints de conversas onde Débora zombava da mãe, chamando-a de vaca leiteira, caixa eletrônico ambulante e ingênua. Testemunho escrito de Fernanda, ex-amiga de Débora, confirmando o tratamento cruel. Análise financeira mostrando que em 6 anos, Marisa transferiu mais de 1,2 milhão de reais para a filha laudos psicológicos da terapeuta de Marisa, com autorização dela, atestando o sofrimento emocional causado pelo relacionamento abusivo. Quando o Dr. Marcelo Costa recebeu cópia da petição, ligou imediatamente para Rodrigo. Temos um problema muito, muito sério. Que problema? A mãe de Débora apresentou provas que, olha, vou ser direto, vocês vão perder, e vão perder feio. Ela tem documentação de anos de abuso emocional, tem prints de conversas onde Débora zomba dela de forma cruel. O juiz vai massacrar vocês. Mas e os netos? E as crianças? As crianças não mudam o fato de que vocês exploraram e humilharam essa mulher sistematicamente. Meu conselho profissional? Desistam do processo antes da sentença. Pelo menos assim, evitam ser condenados às custas processuais. Rodrigo desligou e olhou para Débora, que estava sentada no sofá do apartamento pequeno e simples para onde haviam se mudado na Zona Leste. Acabou. Sua mãe apresentou tudo. Tudo. As mensagens, o diário, tudo. Débora empalideceu. Que mensagens? Aquelas onde você chamava ela de vaca leiteira, Débora. De caixa eletrônico. O advogado disse que vamos perder e ainda pagar as custas. Não pode ser. Mas era. 2 semanas depois, chegou a sentença. Julgo totalmente improcedente o pedido de alimentos avoengas. A avó não possui obrigação legal de sustentar netos quando os pais são capazes. Condeno os autores ao pagamento de custas processuais no valor de R$ 4.500. Processo arquivado. A guerra judicial havia terminado, e Marisa havia vencido completamente. 6 meses após a sentença judicial, a vida havia tomado rumos completamente diferentes para todos os envolvidos. Débora e Rodrigo, agora morando num apartamento de 2 quartos na Zona Leste, haviam sido forçados pela realidade a fazer o que deveriam ter feito anos atrás: trabalhar de verdade. Rodrigo finalmente conseguiu um emprego como gerente administrativo numa empresa de médio porte, ganhando R$ 6.000 mensais. Não era o estilo de vida luxuoso que tinham antes, mas era honesto. Débora começou a dar aulas particulares de reforço escolar, contribuindo com mais R$ 3.000. No total, R$ 9.000 para sustentar uma família de 4 pessoas. Apertado, mas possível com organização. As joias caras haviam sido vendidas por uma fração do valor original para pagar as custas processuais e a mudança. Júlia e Pedro estavam agora em escola pública. E embora os primeiros meses tivessem sido difíceis de adaptação, as crianças estavam se ajustando. Já não tinham aulas de balé, natação e inglês particular, mas tinham pais mais presentes, pais que finalmente haviam amadurecido através da adversidade. Uma noite, enquanto lavava a louça do jantar simples, mas feito com carinho, Débora olhou pela janela do apartamento modesto e finalmente entendeu algo que deveria ter compreendido há anos. Sua mãe não era uma vaca leiteira ou um caixa eletrônico ambulante. Era uma mulher que a amou incondicionalmente e que ela destruiu por pura ingratidão. Você está chorando de novo? Perguntou Rodrigo, secando os pratos ao seu lado. Penso na minha mãe todos os dias, no que eu fiz com ela. Nas coisas horríveis que disse e escrevi. Débora limpou as lágrimas com as costas da mão molhada. Ela deve me odiar. Não sei se ela te odeia, Débora, mas sei que você destruiu algo que talvez não possa ser reconstruído. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marisa vivia um capítulo completamente novo de sua vida.
Os R$ 33.000 mensais que antes gastava com Débora, agora tinham propósitos muito mais gratificantes. Parte desse dinheiro ia para instituições de caridade cuidadosamente selecionadas, um orfanato em Campinas, um asilo para idosos abandonados em Ribeirão Preto, um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica em São Paulo. Marisa não fazia doações anônimas. Ela visitava pessoalmente esses lugares, conversava com os beneficiados, via o impacto real do seu dinheiro. Era infinitamente mais gratificante do que ver Débora exibir bolsas de grife nas redes sociais. O resto do dinheiro, Marisa usava para viver. Realmente viver, não apenas existir. Fez uma viagem ao Nordeste que sempre sonhou. Conheceu as praias de Porto de Galinhas, as paisagens deslumbrantes de Fernando de Noronha, a cultura rica de Salvador. Em cada lugar, se permitia experimentar, sentir, respirar liberdade. Mas foi numa viagem a Gramado, em abril, que algo inesperado aconteceu. Marisa estava tomando chocolate quente numa charmosa cafeteria quando um senhor de cabelos brancos, bem vestido e com um sorriso gentil, perguntou se podia dividir a mesa. O café estava lotado. "Claro, fique à vontade", disse Marisa. "Obrigado, sou Antônio, mas todo mundo me chama de Toninho." "Marisa, prazer." O que começou como uma conversa educada entre estranhos se transformou em 3 horas de papo sobre a vida. Toninho era viúvo há 2 anos, tinha 67 anos, era aposentado e também estava redescobrindo a vida através de viagens. Ele fez Marisa rir de um jeito que ela não ria há anos, genuinamente, sem preocupações, sem mágoas. Trocaram telefones. Uma ligação levou a outra. Um encontro em São Paulo levou a outro em Campos do Jordão. 6 meses depois, Antônio e Marisa estavam namorando oficialmente, 2 viúvos emocionais. Marisa, viúva de uma filha que ainda vivia, reconstruindo a capacidade de confiar e amar novamente. "Você já pensou em perdoar sua filha?" perguntou Antônio numa noite, enquanto jantavam em sua casa. "Todos os dias", admitiu Marisa. "Mas perdoar não significa voltar a ser explorada. Ela precisa aprender que ações têm consequências. E ela aprendeu, não acha? 6 meses trabalhando duro, criando os filhos com recursos limitados. Isso muda uma pessoa. Talvez. Mas isso não muda o que ela disse. Não apaga as mensagens cruéis. Não desfaz a humilhação." Antônio segurou a mão dela com carinho. "Não desfaz. Mas você vai carregar essa mágoa pelo resto da vida? Ou vai permitir que cure, mesmo que a cicatriz permaneça?" Marisa não tinha resposta naquele momento. Os anos passaram. Débora e Rodrigo continuaram trabalhando, criando os filhos com dignidade que nunca haviam demonstrado antes. Júlia e Pedro cresceram, foram para a universidade, pública com muito esforço, construíram suas próprias vidas. Foi numa tarde de 2034, 10 anos após a sentença, que a campainha do apartamento de Marisa tocou. Ela abriu a porta e encontrou 2 jovens adultos, Júlia com 18 anos e Pedro com 20. "Vó", disse Júlia, os olhos já úmidos. "Podemos conversar?" Marisa, agora com 73 anos, mas ainda lúcida e saudável, convidou os netos para entrar. Eles se sentaram nervosamente na sala. "Vó, crescemos ouvindo a versão da nossa mãe sobre o que aconteceu", começou Pedro. "Mas quando ficamos mais velhos, fizemos nossas próprias pesquisas. Lemos o processo judicial, vimos as provas, entendemos o que realmente aconteceu e viemos pedir desculpas", completou Júlia, as lágrimas caindo livremente, "por termos sido usados como armas, por não termos procurado a senhora antes, por tudo." Marisa sentiu o coração apertar. Eram seus netos, agora adultos, responsáveis pelas próprias escolhas. "Vocês não têm culpa do que aconteceu, eram crianças. Mas não somos mais", disse Pedro. "E queremos conhecer nossa avó, de verdade, se a senhora permitir." Marisa olhou para aqueles 2 jovens, reflexos de Débora, mas também reflexos dela mesma, e tomou a decisão que seu coração já havia feito há muito tempo. "Sentem-se. Vou fazer um café. Temos 10 anos de conversa para recuperar." E assim, numa tarde ensolarada, começou a reconstrução. Não do que foi perdido,
mas de algo novo. Marisa não voltou a falar com Débora, mas abriu seu coração para os netos que finalmente a procuraram por vontade própria, não por obrigação. Era o recomeço que ela merecia.